Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Eu estou apresentando para vocês 8 fatos insólitos sobre a igreja medieval. Não é um texto meu, é de Fábio Marton, embora eu faça inserções minhas no decorrer dos pensamentos emitidos por este jornalista que não conheço. Hoje apresento o texto número 4 sobre esta Idade Média, da qual tão pouco sabemos, ou se sabemos, sabemos apenas das fogueiras, da igreja, dos papas que casaram, tiveram filhos, da Igreja Católica, do Martinho Lutero, ou coisas parecidas que se inscreveram na história. Muitas dessas coisas que vieram da Idade Média para a Idade Contemporânea, mas que nós temos muitos conhecimentos precários a respeito de tudo isso. Esse quarto texto que apresento, dos 8 que serão apresentados, fala que a igreja não acreditava em bruxas. As bruxas eram, como são hoje ainda por algumas pessoas levadas a sério, elas eram simples assim. Durante a maior parte da Idade Média, amigos, a igreja não acreditava em bruxas. Vejam só, Santo Agostinho, eu não gosto de citar esta palavra santo, porque isso aí me lembra uma coisa que tem a ver com imagens, e imagens eu me lembro de pai de santo, de imagens de macumba e outros tipos de correlações. Então eu não admito que se pense nos tempos de hoje ainda em imagens de santos que estão coalhadas da Igreja Católica em todo o mundo. Mas esse tal de Agostinho, no século V, já dizia que a crença em bruxas era uma heresia. E quando falava em heresia, as pessoas tinham medo de ir para a fogueira. A igreja nunca queimou ninguém em fogueira. Isto é uma novidade. Ela terceirizava o assunto. Ela mandava encapuzados colocarem pessoas nas fogueiras por elas cometerem heresias. Talvez você tenha bons pensamentos, ou talvez tenha maus pensamentos, ou talvez você ache que não é verdade isso. Mas vejam bem, as pessoas que acreditavam em mágica e os trabalhos de um alquimista feiticeiro eram muito bem pagos já naquela época. E todos eles poderiam acreditar ou não. O feiticeiro era o macumbeiro, o mandingueiro, era ainda assim julgado profundamente, e não era por ser um bruxo ou por ser uma bruxa. Eu repito aqui que a Igreja Católica não mandava queimar ninguém. Ela não queimava ninguém. Ela mandava queimar pessoas, ela terceirizava. E ela passou a ter fama de que ela era a Igreja Católica que mandava queimar os hereges de então. Quando um feiticeiro era ainda assim julgado, não era por ser um bruxo ou por ser uma bruxa, mas por ter cometido, por exemplo, um assassinato com venenos ou um feitiço nocivo contra alguém que queria esposar uma rainha, ou queria ter um namorado ou uma namorada, ou um feiticeiro que fazia trabalhos de macumba, que não tinham este nome, e que na época eram considerados os bruxos que enfrentavam a Igreja Católica na situação em que ela considerava tudo heresia. Bom, talvez você não esteja gostando da forma como eu esteja falando sobre a Igreja Católica, mas você não deve se esquecer de que, para ter confiança no que um jornalista diz, é preciso que ele tenha o equilíbrio de não ser contra alguém ou a favor de alguém sem ter sentido o pensamento. E isto que eu estou dizendo não é um noticiário onde os jornalistas fazem notícias equilibradas, ouvindo as duas partes. Ao menos essa é a escola que eu passo adiante nas empresas de comunicação das quais eu sou ainda diretor.
Pensem bem, a preocupação de levar alguém para cometer um crime, ou a preocupação da Inquisição, que ela chegou a atuar inclusive no Brasil, na Argentina, vinham de navios mandados do Papa para fazer a Inquisição para saber se havia herege aqui no Brasil, ou se havia ali no Paraguai ou na Argentina quem estivesse contestando o poder da Igreja. Fundada em 1184, essa Inquisição era a heresia, não magia folclórica. A Inquisição visava a heresia. Não podia, por exemplo, admitir que o Sol não fosse o centro do sistema solar, o centro do heliocentrismo que havia então na época. Foi dessa preocupação que acabaria surgindo a caça às bruxas e bruxos, ligada à ideia de um pacto com o capeta, o diabo, coisa que também me provoca um pouco de nojo, porque estas construções de céu, inferno, diabo, Deus, um Deus que condena, que mata, que ensanguenta os pais com criancinhas defeituosas, esse Deus não existe. Deus é uma figura boa. O Deus de Spinoza é o Deus que eu respeito. O Deus da consciência é o Deus que eu respeito. E em tantos tempos da Igreja da Idade Média, se falava muito na ideia ligada a um pacto com o diabo. A pessoa não conseguia um casamento, fazia um pacto com o diabo, e as pessoas que trabalhavam com isso, os bruxos ou as bruxas, faziam o capeta, faziam o demo para conseguir fazer com que o casamento acontecesse. E a Igreja Católica não sabia se havia diabo ou se não havia, mas defendia a tentação do mal. E, na verdade, a Igreja Católica achava que os bruxos e as bruxas existiam. Ninguém tinha o conhecimento que tem hoje. Hoje, muita gente já sabe que a própria fé está se estabelecendo em cima de outras importantes lições que nós aprendemos com o passar dos anos. Daqui 1000 anos, nós vamos ter vergonha do que está acontecendo hoje, como hoje nós temos vergonha da Idade Média e o que a Igreja Católica fez neste período. Vejam que os protestantes de Martinho Lutero, eles saíram da Igreja Católica porque não acreditavam nessa história de santos. Isso é uma bobagem das mais profundas bobagens que jamais vi. Em 1303 e 1307, na França de Filipe IV, que governou de 1268 a 1314, dois eventos começaram a mudar isso. A condenação póstuma do Papa Bonifácio VIII e o julgamento e execução dos cavaleiros templários acusados de cultuar o Satã, o Capeta, o Tibinga, chamaram a atenção. Vejam que, por influência da Igreja Católica, houve a condenação póstuma, depois que o cidadão já tinha apodrecido e sido comido pelos vermes, houve uma condenação póstuma do Papa Bonifácio VIII. E depois veio o julgamento e execução dos tais cavaleiros templários, que era uma espécie, vamos dizer assim, com imperfeição, na qualidade dos termos que eu estou empregando, os cavaleiros templários eram uma espécie de maçons, que, na verdade, aqui no caso, nada tem a ver com a história. Os templários eram acusados de cultuar o diabo, o capeta. E dava falação, todo mundo, todo padre, todo sermão, toda missa tinha que falar contra o Satã. Tá bem. A caça às bruxas começaria mesmo com a publicação daquilo que foi chamado de Maleus Maleficarum, em 1486. Maleus Maleficarum é um conjunto de duas
palavras latinas que tinha a ver com o tipo de condenação das bruxas, das bruxarias. E isso chamava a atenção das pessoas que tinham medo. Falava em bruxa, as pessoas saíam correndo. Bem, Maleus Maleficarum, em 1486, do monge dominicano Heinrich Kramer, foi um ponto de partida para modificações profundas que aconteceram. O livro foi renegado pelos católicos em 1490 e foi para o Index, né? O Index Librorum Prohibitorum, mas circulou amplamente e influenciou protestantes em todo o mundo. Talvez eu não precise trazer mais detalhes sobre esta história do Maleus Maleficarum, que falava das bruxas, porque, vamos dizer assim, se for contar toda a história, você não vai conseguir jantar logo à noite ou almoçar. Então eu fico por aí. Só lembre que o Maleus Maleficarum foi alguma coisa que, traduzido, falava de bruxas e do mal e da maldade, né? Dos bruxos e das bruxarias que, na época, tentavam as pessoas achar que o demo, o capeta, o demônio, o diabo, o bicho ruim, ele mandava. E o bicho bom era o Papa. E o bicho ruim queria mandar mais do que o Papa. O Papa se dizia diplomata, ele se dizia o representante de Deus. Ele e os reis de antigamente, eles achavam que quem estava com o rei estava com tudo, quem estava com o Papa estava com tudo, e se estava bem com o Papa e com o rei, estava bem com Deus. E em nome dessa desgraçada maneira de pensar, muita barbaridade foi feita, e a Idade Média se caracterizou, em boa parte, por tantas coisas que nunca, jamais deveriam ter acontecido e que aconteceram. Eu volto a falar sobre este assunto, trazendo para vocês a quinta parte sobre a igreja nunca queimou ninguém na fogueira, mas terceirizou esse trabalho. Então, a Igreja Católica, muito viva, os papas tinham medo de serem, digamos assim, espezinhados, e eles diziam, não, nós da Igreja não queimamos ninguém na fogueira. Pode fazer a heresia que quiser, nós não queimamos ninguém. Por trás dos panos, eles mandavam queimar. E sempre tinha alguém que ganhava dinheiro mandando queimar aquelas pessoas que a Igreja Católica considerava heréticas. Sobre isso, o número 5, eu falo amanhã. Eu volto logo mais. Até lá.